Glória a Deus, glória a Deus. Então, boa noite, gente, graça e paz. Então, essa é uma noite muito especial para a gente, né, como igreja. A gente se prepara mesmo para uma noite especial, uma noite de intervenções divinas. Amém? A gente gera expectativa para esse culto. A gente crê que Deus está presente aqui no nosso meio e não sairemos daqui do mesmo jeito, amém? Seremos aqui impactados, porque, irmão, quando se fala de Jesus, se fala de milagres, se fala de coisas acontecendo, de mudança de vida. Todos nós, ou 99% do que está aqui, tem um testemunho para contar do que Jesus fez na sua vida. Amém? De quanto Jesus lhe mudou, lhe transformou, e não é diferente, amém? Na minha vida e na vida de qualquer um que está aqui. Então, Jesus, o plano perfeito para salvar, amém? Jesus é o plano perfeito. E essa noite nós teremos uma programação diferente um pouco da liturgia do nosso culto normal. E vamos ter 2 testemunhos, eu vou estar falando um pouco para você. Mas eu queria dar honra para iniciar esse testemunho aqui da minha esposa. Eu queria que ela viesse aqui, Rafaela. Amém? Ela aqui já é um milagre para a minha vida, irmãos. Já é resposta de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa já acha a benevolência do Senhor. Amém? Então ela já é uma resposta de Deus para a minha vida, um milagre. Eu nunca imaginaria que esse ano eu já estaria fazendo 15 anos de casado. Para um homem que só queria casar depois dos 40. Amém? Quando era do mundo eu só queria casar depois dos 40. Queria aproveitar a vida à vontade. Mas Deus mudou a minha sorte. Amém? E me fez encontrar essa mulher de Deus. E ela vai contar um pouco a história da gente. Depois eu venho aqui para contar um pouco. Amém, graça e paz, boa noite. É com muita alegria e gratidão no coração que a gente vem falar um pouquinho da nossa história, né? E a gente estava cheio de expectativa, falando sobre aquilo que a gente ia trazer para vocês hoje. E a gente vai pincelar um pouco da nossa história. Mas eu quero te dizer que da mesma forma que o Senhor mudou a nossa história, a nossa sorte, né? O nosso caminho, o nosso percurso, Ele pode fazer com você também. Ainda que a sua história não seja nem um pouco parecida com a minha, mas Deus pode mudar a minha e a sua história. É só a gente querer. Amém? Então, vou contar o testemunho da gente. Eu vou falar um pouco de mim, depois eu falo de nós, né? Eu vim de uma família, de um contexto familiar, e na verdade quando a gente nasce, né, a gente vem de uma família, de um contexto, e aquele contexto familiar é a nossa realidade, não é assim? A gente vive e aquilo é a realidade do nosso dia a dia. E na minha casa, a minha realidade era uma família separada. Meu pai e a minha mãe, eles se separaram, eu ainda era muito nova, e minha mãe criou eu e meu irmão, graças a Deus, nos criou muito bem. Então, a gente vivia eu, ela e meu irmão. Mas eu tinha o meu pai, que a gente sempre via, minha família, meus primos, meus tios, todo mundo. Eu não tive aquela história de infância, de tristeza, dessas coisas não. Mas existia algo que, dentro de mim, eu percebia que hoje eu entendo mais sobre isso, mas naquele tempo era de ver as famílias completas, pai, mãe, filhos, e aquilo ali chamava muito a minha atenção. E eu desejava aquilo para mim. Então, o meu sonho era mesmo casar, ter filhos, era constituir uma família. Mas no meu contexto familiar, a gente vivia os nossos dias, né? Eu estudei, fiz faculdade e gostava de sair de vez em quando, até porque, né, se a gente não sai, né, não vai para alguns lugares, a gente é um pouco meio que escanteado, e quando você quer fazer parte, né, do todo, você tem que ser inserido naqueles contextos, não é assim? Então eu ia tudo, mas sempre eu não tinha aquele prazer nas coisas do dia a dia, daquela vida que muitos amigos meus e as pessoas que eu era associada tinham. E eu tinha uma tia, tenho ainda, né, que ela está viva e depois ela vai estar me assistindo, que ela influenciava muito o meu dia a dia. Meu dia a dia como? Quando eu ia para lá, para a casa do meu pai, eu sempre ouvia ela falar da palavra, ela falar de Jesus, e a vida dela falava muito, mais do que as palavras. E eu olhava aquilo e me chamava a atenção. Eu desejava aquilo, mas eu não tinha ninguém
no meu ciclo de amizade que me levasse para mais perto de Jesus. E com isso eu quero abrir um parêntese e falar sobre esse dia, essa noite que a gente faz mesmo consagrada para falar específico sobre isso, sobre o poder transformador de Jesus nas nossas vidas. E se você veio por convite de alguém, tenha isso como um precioso mesmo, porque você tem alguém que se importa com você, que pega na sua mão e diz, vamos lá, que eu tenho o melhor para te oferecer, que é Jesus. Amém? Então, fui vivendo meu dia a dia, tudo, e sempre ouvia falar, e toda vez que eu ouvia falar de Jesus, eu gostava, era amiga do Evangelho, né? Então eu escutava aquilo, gostava, mas aí eu voltava para a minha realidade, que não era esse contexto. E vivia, e aí ouvia falar, ia lá, escutava, gostava, mas voltava. Só que no ano de 2005, a gente teve uma perda muito grande. O meu pai faleceu, e aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas. Como assim? É como se o seu chão abrisse e você percebesse que sozinha você não ia mais conseguir. Porque muitas vezes a gente consegue disfarçar, né, para as pessoas uma tristeza, vai para uma festa, algo, e lá você finge estar bem, mas quando chega em casa, né, aquele vazio volta, né, aquela tristeza toma conta de você. E eu comecei a viver os meus dias assim. Então eu passei a buscar cada vez mais uma igreja que eu pudesse ir, e eu escutava aquilo, gostava, mas não me aprofundava, né? Então, no ano de 2006, é quando eu vou começar a falar da nossa história, porque ela começou em 2006. Eu reencontrei Rodrigo. Ele disse que eu encontrei, mas não foi, eu reencontrei, porque a gente estudou no mesmo colégio, mas ele disse que eu nem olhava para ele, mas eu sabia quem era ele, né? Então, eu conheci ele. E ali eu já estava em busca de encontrar alguém para mim, para viver aquele sonho que eu tinha tanto, que era de constituir uma família, né? E aí nós começamos a namorar, e quando a gente começou a namorar, né, ele me disse logo, você sabia que eu faço parte de uma banda? Eu disse, de quê? De pagode. Eu digo, nossa! Nossa, é mesmo, tá bom. Mas eu, mesmo sabendo, eu resolvi arriscar, né? E aí a gente foi, nossos finais de semana começou a ser de muitos pagodes, de muita festa, né? E assim, o contexto que ele fazia parte, por mais que eu fosse lá, muitas vezes, conhecer, né? E já fui para algumas festas, não vivi em festa não, mas quando eu comecei a namorar com ele, meu Deus do céu, a vida da gente era só essa. Então, às vezes eu ia com ele, quando eu chegava em casa, eu dizia, meu Deus do céu, era tudo que eu não estava procurando, né? Porque se eu estava desejando constituir uma família, realizar o meu sonho, não era naquele lugar que eu ia conseguir, nem com essas pessoas, né? Mas, mesmo assim, nós ficamos juntos, a gente já estava emocionalmente, né? Porque quando a mulher está emocionalmente envolvida, né? O coração, as emoções falam mais altos. Mas deixa eu te dizer, eu tinha uma convicção, eu queria viver aquilo que algumas vezes eu ia lá, escutava e voltava para viver essa realidade. Mas eu não queria viver nessa realidade. Eu queria, de alguma forma, viver aquilo que eu escutava, que muitas vezes eu desejava para mim, e algumas vezes eu cheguei a dizer, quem dera se isso fosse verdade para mim. O nome da banda era Quem Dera. Mas não era esse quem dera, era quem dera que fosse verdade, né? Tá sendo. Mas, enfim, quando eu ia na casa da minha avó, a minha tia falava, né? Olha, filha, Jesus tem o melhor para você. Olha, deixa eu ler aqui para você. E uma das passagens que mais marcou a minha vida foi, até hoje, né? Salmo 139, 16. Vamos
Se a mídia puder colocar aí, rapidinho. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando eu vi essa passagem, né, mesmo ainda sem muito conhecimento da palavra, eu disse: Senhor, então foi o Senhor quem escreveu os meus dias quando nenhum deles havia ainda. Então, só nele, só com ele, eu vou descobrir qual é verdadeiramente a minha realidade, o que ele tem para mim. Então, ia buscando, a gente frequentava algumas vezes a igreja, e teve um dia que eu cheguei para a Rodriga, eu disse: vê só, não vai dar não, para a gente ficar junto não, porque eu não quero não essa vida de pagode não. Foi mais ou menos isso. Eu não quero não essa vida não, eu quero alguém que realmente, né, eu possa me encontrar juntamente com ele, né? E aí foi quando eu decidi terminar com ele, né? E aí ele vai contar a versão dele depois, né? E aí eu decidi mesmo que eu não queria mais. Por quê? Porque eu tinha essa... Hoje eu sei que o Senhor já estava me guiando, me instruindo a viver aquela realidade que até então eu não sabia que era minha. Mas a família era um projeto de Deus. E o divórcio não seria uma realidade para mim. O que eu vi em casa não seria a minha realidade. E eu descobri que quando o Senhor fez o casamento, a família, Ele fez para dar certo. E era isso que eu desejava para mim. Então eu fui lá, né, terminei, e aí ele ficou muito triste. Foi quando ele resolveu fazer um encontro, né, de uma determinada denominação. E aí ele deixou mesmo a banda. E a gente começou a viver uma nova história. Rafa, foi fácil? Não. Foi rápida? Não. Tem algumas pessoas que elas têm um testemunho que tudo para ela aconteceu rápido demais. Tudo foi mudado, transformado. O da gente não. O da gente foi aos poucos, sabe? Aos pouquinhos a gente foi buscando, a gente foi se encontrando, a gente foi conhecendo a palavra, a gente começou a ver que aquela realidade que a gente estava não era o que Deus desejava para nós, e nós fomos aos poucos, continuamente, buscando, entendendo e vivendo. Então, quando muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, Jesus depois que eu encontrei Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, você pode olhar e achar, ela disse isso, mas do lado de fora, naquele momento, as coisas continuam do mesmo jeito. É porque essa mudança, ela é por dentro. Nós passamos a ter uma perspectiva diferente da vida. Nós não vemos mais as coisas de forma com esses olhos. Nós olhamos para a palavra e nos baseamos e vamos nos fortalecendo. Então, foi assim que aconteceu conosco. Nós aceitamos, nós decidimos o Senhor na nossa vida e nós fomos sendo transformados por Jesus. Por isso que a gente fala que Jesus foi a melhor decisão da nossa vida, porque foi através dele e com ele que toda dor, né, se transformou em riso, que toda angústia se transformou em alegria, que toda falta foi suprida, que todas as feridas foram cicatrizadas, nunca mais sozinha. Quantas vezes a gente se sente só nessa caminhada, mas depois que Jesus passou a morar dentro de mim, verdadeiramente a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu não estava mais sozinha. E quando a gente passa a entender que a gente não está mais só, a nossa jornada, ela é diferente. Amém? Então, nós amamos tanto vocês que a gente deseja mesmo é levar essa palavra, é proclamar o que o Senhor fez conosco, que é o que a gente deseja para todas as pessoas. Porque, assim, o que eu tenho de melhor e mais precioso, eu quero para todo mundo que eu amo.
para todo mundo que eu conheço. Então, a transformação que nós temos é aquilo que nós desejamos que todos tenham isso. Então, a igreja ela tem esse papel, né, de proclamar, de declarar a transformação na vida das pessoas. Então, quando você olha para nós, poxa, muito bom, né? Bonito, é inspirador, mas nós precisamos tomar uma decisão. O poder da decisão de escolher pelo melhor, por Jesus, porque só Ele pode fazer o que o homem não faz por nós. Só Jesus pode. Então é Ele quem vai preencher esse vazio que nós tanto buscamos preencher com coisas. Só Jesus pode. Amém? Agora ele vai falar a parte dele. Deixou a parte mais pesada para mim. Amém, gente? Então, essa história da gente não foi assim tão rápida não, né? Como a Rafinha contou, mas foi mais ou menos isso. Teve algumas situações que aconteceu. É porque quando você olha para a gente hoje aqui, como pastor da igreja aqui, você acha, rapaz, eu acho que o pastor Rodrigo aí nasceu numa casa estruturada, numa família estruturada, e ele chegou por causa disso. Não, irmão, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Amém? Então, eu vim de uma família que também não era uma família, que eu não nasci no lar cristão, né? Eu não nasci no ambiente da palavra, onde você vai sendo ensinado, que os nossos filhos aqui têm esse privilégio de crescer ouvindo a palavra, sendo ensinado desde pequenininho qual é o caminho, né, que deve ser seguido, a palavra sendo a primazia da nossa vida. Mas eu não cresci assim, eu cresci num lar onde meus pais me ensinaram tudo aquilo que eles tinham de conhecimento, que eles podiam fazer, e fizeram muito bem aquilo que estava ao alcance dele. Mas a verdade só tem uma, que é Jesus Cristo. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, e a gente só pode chegar ao Pai se for através de Jesus. Então, nessa desestrutura familiar, eu sempre busquei, de alguma forma, Jesus em algum lugar. Eu buscava Jesus em outras religiões, eu buscava Jesus em outros lugares, né? Sempre frequentei, fui de colégio católico, né? Muito da minha vida eu cresci em colégio católico. Eu me lembro até hoje da cena da primeira comunhão que eu fiz. Irmão, me marcou tanto, não foi nem a primeira comunhão, foi porque eu fui o único que estava de cinto preto e sapato preto era eu. Todos os outros estavam tudo branquinho, porque como primeira comunhão vai todo mundo branco, sapato branco, cinto branco, calça branca, bermuda, camisa. E eu fui de cinto preto e sapato preto. E aí meu pai comprou, porque ele disse que eu só ia usar o branco uma vez. Então o preto eu ia usar várias vezes. Então vai logo de preto que tu vai usar várias vezes. Então tu fica com o preto para tu usar nas festas. E até hoje eu tenho essa foto de eu na primeira comunhão, né? Ai, Jesus. E aí, irmãos, a gente cresceu nesse contexto e meu pai tinha uma linha muito de uma religião, minha mãe também seguia outra religião, e a gente não tinha esse aprendizado da palavra. Então eu fui crescendo nesse contexto, vi muitas coisas na minha casa, na minha família, e chegou um certo momento, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai achando que já é independente, né? Que vai chegando ali nos 15, 16 anos, o bigode vai ficando mais grosso, né? Você vai crescendo mais como homem, né? E aí você acha que você pode fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, assim, foi que eu capotei um carro com 17 anos de idade, 16 anos de idade. A gente ia fazer a gente ia veranear em algumas praias aqui em Alagoas. E aí eu cresci nesse contexto de bebida, de festa, de farra. Então eu sempre gostei muito na época, né? Gostava, né? Na época de beber muito. Eu nunca me envolvi com drogas, não, nunca, essa parte de drogas nunca, eu sempre rejeitei. Mas a bebida, meu irmão, o vaso aqui na época batia forte. Bebia muito mesmo. Era uma forma de buscar alegria na bebida. Eu era muito introspectivo, então a bebida me trazia uma forma diferente. Então eu ficava mais alegre, mais animado, gostava de dançar, gostava de ser o centro das atenções nas festas onde a gente ia. Né? Sempre era muito animado por causa da bebida. E aí, irmãos, eu sei que nesse primeiro capotamento, né, e que a gente teve, foi o primeiro livramento que eu acredito que Deus me livrou na minha vida, foi esse capotamento. Porque a gente capotou, não foi a 80 não, a gente capotou acho que a uns 160 km por hora. Mais ou menos aí, a gente estava saindo de uma festa, voltando para casa, e cheio de bebida, cheio de álcool. E aí a gente
E quando você está nesse contexto, tem umas belezinhas que você se associa, que risca o fogo, né? Dá corda para você, né? Vai, vai. Por quê? Porque eu estava no carro do meu pai, era a casa do meu pai, então a turma disse, rapaz, vai, vai. Se tu for, teu pai resolve, tu está por aqui por perto. E a gente foi para saiu numa pista assim, e irmãos, o carro capotou, deu umas 4, 5 capotadas assim. E os irmãos, meus amigos na época, estavam todos sem cinto. E assim, foi um livramento grande da parte de Deus na minha vida. Porque realmente era para ali eu já ter me encontrado, não era nem com Jesus, nem que eu não era crente. Mas ia acontecer algo na minha vida ali. Então, irmãos, a minha jornada começou a partir dali, de muita festa, muita bebida. E não conseguia encontrar Jesus em lugar nenhum. Eu ia em alguns lugares, mas não encontrava Jesus. Eu não encontrava transformação. Eu ia por um compromisso de desencargo de consciência. Eu ia lá no domingo, ia para algum lugar, né? Eu não vou citar os nomes aqui para não expor os lugares que eu ia, porque esse não é o propósito, amém? Mas eu não encontrava Jesus em lugar nenhum. E minha vida foi crescendo, eu fui chegando na fase de colégio. E aí foi quando eu, mais ou menos ali em 2005, 2006 para 2007, antes de conhecer Rafa, eu já vivia uma vida meio desregrada, meio loucona do mundo aí, de festa, de farra. Minha casa, meu pai não era milionário, nem era rico. Meu pai também tinha uma condição, então eu estava sempre nas festas. Vou usar essa linguagem aqui, playboy, irmão. Playboyzinho que tinha acesso às coisas e ia para as festas. E estava tudo ali muito acessível para a minha vida, então a gente ia muito para essas festas. E aconteceu que, mais ou menos em 2006 para 2007, quando a gente se conheceu, eu já estava tocando numa banda, quem dera. E ela só ficou comigo, eu tenho certeza que eu era da banda. Porque quando eu encontrei com ela, vamos lá, vamos dizer aqui a história, né? Vou até beber água. Eu encontrei, ela estudou no mesmo colégio, né? No colégio Contato. Só tinha peça boa no Contato, quem estudou no Contato aqui sabe. Só tinha peça boa na época do Contato. E aí eu conhecia a Rafa, não de conversar com ela assim, né? Eu sabia que ela existia, porque às vezes tinha umas brigas assim no colégio, de mulher. Aí quando eu olhava, ela estava assim envolvida no bolo. Não é que ela estava brigando não, mas ela estava ali no bolo. Estava ali brigando com as parceiras dela lá da época. Aí Rafaela disse o seguinte, eu disse, minha filha, depois que a gente namorou, eu perguntei, minha filha, por que você brigava? Você sabe brigar? Ela disse, não sei não, o que eu sei é sacudir coisa. Então tinha briga, eu sacudia cadeira, mesa, caderno, copo. Eu saía sacudindo as coisas, tudinho. Então eu sabia quem era a Rafa, né? Então aí eu fui a uma festa, numa boate aqui em Recife. E aí quando eu cheguei lá, eu encontrei Rafa, né? Eu digo, olha quem está por aqui. Aí a gente se falou e tudo. Aí foi quando eu disse que tinha uma banda de pagode, né? Aí os olhinhos dela foram assim, ó, que ela já gostava de pagode. Ela gostava de um pagodezinho, um tiqui-tiqui. Ela gostava. Aí quando ela disse pronto, agora chegou o meu pagodeiro, ó. E a gente começou a namorar e a ir para as festas e tudo. E realmente, irmão, se eu já gostava de festa, de tudo, tu imagina agora inserido dentro desse contexto. Então a gente ia para as festas, a gente tocava no carnaval, a gente tocava nas grandes festas aqui de Recife. E tinha acesso mesmo para ir, então chegava tudo. Então, Rafinha, quando a gente, nessa jornada do namoro, né, do pagode, a bichinha sofreu comigo. Porque assim, não tinha limite, né? Então, era bebida, era festa, farra, muita mentira. E aí chegou um ponto que realmente ela não aguentou mais essa vida, essa jornada. E aí foi quando ela disse, olha, ou tu sai do pagode, ou tu fica comigo. Na hora que dás uma de, eu vou sair do pagode. Eu ainda fiquei forte assim, mas irmãos, eu percebi que já era Deus trabalhando na minha vida. Amém? Deus me inspirando, porque irmãos, Deus tem um plano para a nossa vida. Amém? Como o Rafinha leu aqui para a gente, antes de a gente nascer, Deus já tinha um plano para a gente. Amém? A gente veio para cumprir um propósito. E eu vou te dizer, meu irmão, Deus vai fazer de tudo para levar você ao propósito que Ele tem para a sua vida. Ele nunca vai desistir de ninguém, Ele vai fazer de tudo. Ele vai usar, irmãos, o que for necessário
para que eu e você possamos viver o que Ele tem para a nossa vida. E quando a gente descobre o que Ele tem para a nossa vida, não tem comparação. A gente vê o quanto a gente pensava que era feliz, pensava que tinha alegria, e a verdadeira alegria é servir a Jesus, é estar conectado com Ele, é ser chamado de filho de Deus. Então eu vivi essa vida assim mesmo, minha loucona. E aí quando foi nesse período que a gente conversou e decidi, eu participei de um encontro eu posso até falar aqui, o Concílio da Igreja Episcopal, que é um trabalho maravilhoso de evangelismo, né, de resgatar mesmo pessoas. E muitas vezes eu tinha resistência de entrar numa igreja. Irmãos, tinha eu até comentei com o Rafa isso, tinha uma senhora que trabalhava na minha casa na época, ela era a Dona Ruth, e ela era crente rocheda mesmo, assim, do fogo, usava saia longa, tudo, profetizava. Irmãos, eu tirava tanta onda com essa senhora, se eu só estiver assistindo, perdoe, mas valeu a pena as suas orações, eu estou aqui, viu? Salvo para o Senhor. Mas eu perturbava tanto, eu via ela com a Bíblia aberta, eu parecia Paulo perseguindo os cristãos. Então eu tirava tanta onda com ela, eu falava tanto mal dela. Eu dizia, rapaz, para com isso, negócio de abestalhado, servir ao evangelho, ser crente. Hoje tu está perdendo tua vida, tu só tem uma vida e está perdendo esse negócio da palavra, tem que aproveitar. E ela, Rodrigo, um dia Jesus vai te pegar. Aleluia! Um dia Jesus vai te pegar, irmãos. E ela derramava amor e eu ficava mais era o capiroto mesmo, eu ficava mais arretado. Eu estou batendo forte e ela vinha com amor, derramava amor no meu coração. E ela me servia, ela botava meu almoço. Ela trabalhava lá na casa, né, como doméstica, né, na casa da minha mãe. E irmãos, era um amor que ela derramava nesse convívio. Mesmo eu batendo, ela me amava, falava. E aí eu fui para esse evento, irmãos. E quando eu cheguei lá, foram dias que eu fui altamente confrontado pelo Senhor. Amém? Eu vi testemunho de várias pessoas, de como Deus tinha mudado a vida dele, como Jesus tinha. E tinha gente pior, por incrível que pareça, tinha gente pior do que eu. E que Jesus tinha endireitado. Eu digo, rapaz, se Jesus endireitou esse camarada, para mim é rapidinho. E cada testemunho poderoso que tinha lá de pessoas, irmãos, não tem pessoa que esteja quebrada que Jesus não possa consertar. Não tem pessoas que estejam tão mal que Jesus não possa mudar a sua vida. Amém? E nesses momentos lá eu me quebrantei muito ao Senhor e percebi que Deus tinha um plano para a minha vida. Percebi que Deus me amava, mesmo eu estando ali naquela lama, naquele contexto, naquele erro, naquela vida longe de Deus, Ele ainda assim me amava. Ele mesmo assim tinha um plano para a minha vida. Ele estava de braços abertos, irmãos, para me receber. E aquilo foi sendo falado e eu chorava muito. E esse texto veio ao meu coração lá naquele dia, e eu nunca mais me esqueci, que é Provérbios 23, 26. Coloca aí, Mídia. Provérbios 23, 26. E eu quebrantado, chorando muito no Senhor, arrependido e dizendo, Senhor, o Senhor não vai me aceitar. Eu errei muito, eu era do mundo, efetivamente, fiz muita coisa errada. Eu gosto de beber, eu gosto de farra, eu gosto de festa. O Senhor não vai me aceitar. E aí veio esse texto de Provérbios 23, 26, disse assim, dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E aquilo foi muito forte. O Senhor falou para mim, dai-me, filho, o teu coração. E eu digo, Senhor, eu quero dar meu coração a Ti, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver e quero ter esse plano que o Senhor tem para a minha vida. E aquele momento, irmãos, que eu entreguei minha vida a Jesus, começou um processo na minha vida, começou uma jornada na minha vida de reconstrução. Mas sabe, não foi um muro que se levantou logo assim, a casa estava pronta. O processo foi muito grande na minha vida, né? Eu percebi que eu não podia estar mais lá, mas nessa jornada eu vi que, rapaz, eu tinha que abrir mão de muita coisa. Mas isso era uma ideia errada na minha vida, de coisas adquiridas ao longo da vida. Eu achava que eu estaria perdendo. Mas sabe, irmão, a gente não perde nada entregando tudo a Deus. Assim como o pastor Humberto nos ensina, a gente não perde nada. Tudo que a gente entrega a Deus, Deus transforma e melhora. Ele sempre vai trabalhar dessa forma. E nesse momento Senhor, eu tinha uma força, eu ia, mas eu não conseguia muitas vezes. Eu queria deixar, mas não conseguia. E tem esse texto também,
que na minha conversão também veio muito, muito forte lá para mim, que é Mateus capítulo 9, no versículo 10. Mateus capítulo 9, no versículo 10. E eu pensava na minha cabeça assim, não sei se você já pensou assim, rapaz, para eu chegar para Jesus eu tenho que me endireitar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me consertar, eu tenho que fazer algo, porque não é possível que eu indo dessa forma ele vai me aceitar. Mas sabe, irmãos, é desse jeito mesmo que a gente vai, que ele conserta tudo. É da forma que a gente está, que a gente chega para Jesus, mas a gente não vai ficar da forma como a gente está, a gente vai ser transformado. Amém? Como eu disse, quem imaginaria? E uma das coisas que tinha na minha lista, quando eu não era crente, era o seguinte: rapaz, eu só vou casar depois dos 40 anos. Antes disso eu tenho que aproveitar minha juventude, né? Aproveitar as coisas do mundo, aproveitar tudo. Mas, irmãos, era um pensamento egoísta, embriagado pelas coisas do mundo. Amém? Coisas do mundo estavam me assediando naquela época, e eu não conseguia enxergar. Mas Mateus capítulo 9, no versículo 10, diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores, quando ele fala ele aqui é Jesus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Pode passar. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre? Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus veio exatamente para quem, irmãos, estava doente. E o que é estar doente? É só uma doença, um sintoma no corpo? Não, é estar longe de Deus. Doente aqui é quando alguém está, aqui nesse contexto ele está falando alguém que está longe de Deus, sem relacionamento com Deus. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que eu nunca conseguiria ter acesso a Deus. Por quê? Porque eu vivi uma vida de pecado. Eu vivi uma vida longe de Deus. Então eu não conseguia ter acesso, o relacionamento com Deus eu não conseguia dar continuidade ao relacionamento. Mas sabe, irmãos, a gente foi construindo, eu e Rafa, a gente foi vivendo esse evangelho, decidimos entrar numa igreja e seguir os planos do Senhor para a nossa vida. Mas sabe, irmãos, tem áreas da nossa vida que só o Espírito Santo pode entrar. Eu quero falar para você, se você alguma vez já entregou sua vida a Jesus, mas por algum motivo você se desviou de Jesus, eu vou te dizer, o Espírito Santo está disponível para te ajudar. Ele é o nosso ajudador. Amém? Ele está disponível para a gente, dentro de nós. O papel do Espírito Santo é nos ajudar. Onde a gente não tem força, onde a gente é fraco, o Espírito Santo ele vem com providência. Então eu entrei para fazer o rema na época. Irmãos, eu só fui parar de beber depois da terceira matéria do rema. Para você ver que belezinha eu era. Eu só fui parar de beber na terceira matéria do rema. Tu sabe o que é isso? É você entrar fazer uma matéria. O rema é o nosso curso bíblico aqui. Irmãos, a primeira vez que Tarcísio me encontrou foi no casamento, não foi, Tarcísio? Tarcísio até hoje lembra que quando me viu no casamento, né, a gente estava lá, todo mundo lá e eu estava bebendo, né? Tarcísio: Rodrigo, toda vez que eu olho para tu, eu me lembro que Deus é poderoso, Deus faz grandes coisas na vida das pessoas. E, irmãos, por quê? Porque tem áreas na nossa vida que o Espírito Santo, só Ele pode mudar. Não adianta eu poder passar a noite todinha, mas se o Espírito Santo não agenciar essa palavra no teu coração, irmãos, não adianta. O Espírito Santo, ele é poderoso. Então a gente começou essa jornada com Deus e entendendo que o amor de Deus, em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Não importa, irmãos, o estilo de vida que nós temos até hoje, porque eu creio que isso acaba hoje da tua vida. E muitas vezes a gente acha que não é digno de receber Jesus. Muitas vezes a gente acha que não pode receber Jesus. Mas eu te digo, Jesus está de braços abertos para te receber. A Bíblia diz que Ele não lançaria ninguém fora, irmãos. Que um coração contrito e quebrantado Ele não desprezaria. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ter como revelação é que Jesus ele está disponível para mim e para você. Jesus ele está pronto para transformar a nossa vida. Irmãos, não importa como nós estejamos. O que importa é você entregar a sua vida a Ele. É você reconhecer que existe um plano para a nossa vida. É como está escrito aqui:
um plano perfeito para salvar. Eu nunca imaginaria, irmãos, nem nos meus melhores sonhos, que eu poderia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Chegamos na perfeição, não, mas estamos vivendo o que Deus tem para a nossa vida. E tudo que nós um dia achávamos que era nosso ídolo. Porque, irmãos, a bebida era um ídolo. Estou falando de mim, amém? A bebida era um ídolo. Eu disse, rapaz, nunca vou deixar de beber. Mas, irmãos, quando a gente entende o plano e o amor de Deus por nossa vida, nada tem, todo perde valor e só Ele tem valor na nossa vida. É como fosse uma escama mesmo que caísse dos olhos. E eu creio que muitas escamas estão caindo essa noite. Porque Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Não importa onde você chegou sozinho, Deus vai te encontrar. Não importa para onde você foi sozinho, Deus está disponível. Ah, pastor, mas para onde eu fui foi muito longe. Foi muito longe. Aleluia. Para onde eu fui foi muito longe. Eu acho que Deus não está disposto a ter essa jornada de volta, meu irmão. O Senhor está disponível a pegar na tua mão e voltar contigo, para te trazer honra, te trazer uma vida nova, meu irmão. Uma vida nova. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem um plano para a sua vida. E esse plano, a gente não entende logo tudo. A gente vai dando passo a passo. E esse primeiro passo qual é? É a gente receber Jesus. É do jeito que nós estamos, nós dizer para Jesus, Jesus, sozinho não dá mais. Sozinho eu não consigo mais, sozinho eu não consigo mais avançar. Minha vida, irmãos, e até hoje, eu posso dizer, eu só me tornei hoje um advogado, irmãos, porque o Senhor pegou na minha mão. Eu tenho certeza que se o Senhor não tivesse mudado a minha sorte, eu não teria concluído os meus estudos. Eu teria morrido, ou estaria no mundão, ou estaria viajando por aí, tocando com a banda, porque tem amigos meus que tocavam na época, e hoje, graças a Deus, são crentes, entregaram a vida a Jesus. A gente se fala e a gente chora às vezes, muita gente falando com o outro, do que aquilo que a gente viveu, do que a gente está vivendo hoje. Mas tem amigos meus que até hoje estão perdidos por aí. E essa palavra que o pastor falou de manhã acendeu no meu coração, de mandar mensagem, de estar junto, de ir atrás dessas pessoas. Porque, irmãos, Ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa. Hoje nós temos uma vida, irmãos, que não é perfeita, mas com Jesus a gente vai longe. Com Jesus existe um propósito, com Jesus existe vida, com Jesus existe superação, existe cura. E sabe, você precisa dizer, eu preciso de Jesus. Eu dependo de Jesus, eu preciso de Jesus. Então, depois de você ouvir tudo isso, meu irmão, aquilo que você ouviu tanto da minha vida, da vida de Rafa, irmão, eu posso te dizer, e depois se você, rapaz, tem muito mais coisa, mas não convém falar, amém? E muitas coisas Deus mudou na minha vida, na minha família. Deus restaurou a minha sorte, Deus restaurou a minha honra. Muitas vezes na minha casa não tinha um respeito pelas minhas atitudes. Mas sabe, quando eu decidi abraçar o Evangelho, irmãos, hoje existe honra na minha casa. Existe respeito, por quê? Porque eu decidi abraçar Jesus na minha vida. E eu vou te dizer, não há nada, irmãos, que Jesus não possa consertar. Não há nada que Jesus não possa fazer na sua vida.